Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nascimento de José. Tendo chegado a época do nascimento de José, Raquel se preparou para o evento com suas mais fervorosas orações e, havendo sido atingido o dia determinado, deu à luz com muita facilidade e com ternura, em meio à grande alegria do pai e de todos os que assistiam. José tinha aparência angelical, séria e serena, que agradava a todos os que o viam. Fato inusitado, pois as crianças desta idade apresentam em geral nada mais que traços fisionômicos. Ele levou a todos uma imensa alegria, em especial a seus pais, que somente em vê-lo tiveram confirmada a verdade daquilo que o anjo lhes dissera em seus sonhos. Acabadas as formalidades necessárias, Raquel agradeceu novamente a Deus por seu parto tão feliz e, tomando José em seus braços, ofertou-o ao Senhor, com o desejo interior de oferecê-lo mais tarde aos serviços do Templo de Jerusalém. O Todo-Poderoso, entretanto, embora aceitasse o desejo e o sacrifício de Raquel, já havia decidido conceder para o santo um posto muito mais elevado, qual fosse o de custodiar o seu filho, tornado homem, e também a mãe do Verbo divino. Espalhou-se rapidamente por toda Nazaré a notícia do nascimento daquele menino, de fisionomia tão rara. Dizia-se mesmo que se assemelhava a um pequeno anjo vindo do paraíso. Todos se alegraram, promoveram muitas festas em razão do nascimento e tiveram grande júbilo em seus corações. As 3 estrelas brilharam com grande esplendor sobre a casa de seus pais. O menino, abrindo seus olhos, fixando-os no céu e assim os mantendo durante certo tempo, parecia admirar a grandeza daquela mensagem enviada por Deus ao mundo, em razão do seu nascimento. Depois disso, ele os cerrou, e assim os manteve até que passasse o tempo habitual, o que provocou muita admiração e surpresa a todos que o presenciaram. José era quieto e muito comportado, e assim muito alegrava seus pais, em especial sua mãe, que o criava com grande satisfação, com muita alegria e com todos os cuidados possíveis. O menino, contrariamente a todos os outros da mesma idade, não era grande apreciador de carícias e agrados normalmente dispensados às crianças. Quando ocorriam esses fatos, virava seu rosto como que em ato de desdém, parecendo querer mostrar, naquela sua tão tenra idade, que os puros devem vigiar sua pureza e sua inocência. Apenas para os seus genitores permitia tais demonstrações de amor e carinho. Seus pais, entretanto, se preocupavam quando notavam suas esquivas em relação às demonstrações de afeto das outras pessoas. Conforme o uso dos judeus e segundo suas leis, o menino foi levado para ser circuncisado e a ele foi dado o nome de José, por acordo e consentimento dos pais. Durante a circuncisão, José começou a chorar, mas parou imediatamente de fazê-lo, pois que Deus teve por bem acelerar o seu processo de uso da razão durante o próprio processo em execução, liberando-o assim do pecado original. Estando ele assim em estado de graça e de amizade por parte de Deus, sem qualquer mácula que o desgostasse, teve o Altíssimo por bem conceder-lhe inúmeros predicados especiais, entre eles o pleno uso da razão, com os quais José conheceu seu Deus e o adorou, com profunda humildade, inclinando sua pequena cabeça e mostrando uma grande serenidade em sua fisionomia. Ele sorria exultante, com leveza e seriedade, e externava a grande alegria reinante em seu espírito. Reconheceu os grandes favorecimentos que o Senhor lhe havia concedido e deu graças a tudo aquilo
que se lhe oferecia. E Deus lhe concedeu, além do anjo da sua guarda, um outro, que conversava com ele frequentemente durante seus sonhos e orientava em tudo o que deveria ser feito para o agrado do Senhor. Portanto, José, já naquela tenra idade, era dono do uso da razão, e isso servia para que ele reconhecesse, exaltasse e agradecesse ao Senhor, que tanto o havia favorecido, e também para que sofresse todas as agruras normais da sua idade com grande paciência e resignação. E o anjo sempre o orientava para que oferecesse a Deus todos os sofrimentos que mostrava em sua fisionomia. E José, de facto, assim o agia, como agradecimento pelos favores que lhe eram concedidos, e essas oferendas eram muito agradáveis a Deus. O menino, dessa maneira, podia compreender quanto Deus era ofendido pelos homens, e muitas vezes chorava em razão deste fato, embora esse choro se fizesse sem muito alarde, para não aborrecer seus pais. Por orientação do anjo, ele oferecia essas lágrimas ao Senhor. E quanto mais agia dessa forma, tanto maiores eram as luzes e as graças que recebia de Deus, e ele não se cansava de render seus agradecimentos. Quando Raquel o tomava em seus braços para alimentá-lo, ele mostrava seu rosto muito rosado e mantinha seus olhos fechados, como se demonstrando assim seu desprazer em ser descoberto e olhado. Sua mãe usava de grande cautela para impedir qualquer sofrimento seu, pois bem que conhecia que nele se operava a graça divina que o iluminava e o ornava com grandes virtudes. José, tomando o leite da sua mãe, simultaneamente se impregnava com suas qualidades e virtudes, e lhe era extremamente agradecido pelo alimento que dela recebia. Nessas ocasiões, ele se mostrava alegre e jovial, pois compreendia ser ela extremamente bem dotada nesse sentido e entendia que ela, nesses atos, lhe transferiria todas as características que possuía. José foi assim dotado de ótimo temperamento e de muitos predicados naturais, mas sobretudo daqueles de ordem sobrenatural. Ele crescia maravilhosamente, tanto física quanto espiritualmente. Era muito forte em seu corpo em razão de excelente alimento que recebia de Raquel, que tinha ótima saúde. Em termos de sua alma, recebia contínuas dotações através da graça e condescendência divinas, sendo que Deus o estruturava à sua semelhança e bondade, para que ele se tornasse assim digno de ser esposo da mãe do Verbo Divino. José se mostrava profundamente reconhecido por todas essas graças que recebia continuamente do Senhor, mostrando tal reconhecimento através de muitos agradecimentos. Seu coração somente era capaz de amar, e o santo o empregou todo em amor pelo seu Deus e benfeitor, em agradecimento por todas as dotações que ele lhe fazia. E aqui paro com mais esta leitura da história de São José. O que aqui aprendi? Aprendi que os pais, especialmente as mães que estão para dar à luz, devem rezar muito pelos seus filhos, assim como a mãe de José rezou muito, quando ainda ele estava para nascer. E quando estava próximo o dia, mais ela rezou. E o parto foi muito calmo, muito tranquilo. E todos se admiravam. Se admiravam também que a criança que nasceu tinha algo como que particularidades que fazia-se ver que era diferente. Deus preparou São José desde o seu nascimento. Deus tinha que preparar São José. E por isso deu a ele, além do anjo da guarda, outro anjo que conversava com ele durante os sonhos, para que lhe pudesse dizer que era vontade de Deus, já desde muito pequenino. E já desde muito pequenino São José nos ensina
a oferecer todos os sofrimentos ao Senhor, todos os pequenos sofrimentos ao Senhor, e agradecer por tudo que recebemos. Outro momento em que eu pensei de muito importante esta leitura, quando Raquel mal tem o seu bebê nos braços, oferece-o a Deus. Devemos oferecer os nossos filhos, consagrá-los, os nossos filhos, os nossos netos, as crianças, a Deus. Elas serão os futuros adultos de amanhã. Sem Deus, não é possível construir nada. Não é possível construir uma humanidade plena em justiça, plena em verdade. Quando se abandona Deus, abandona-se a verdade. Quando se abandona Deus, abandona-se o racional. E nisso venho novamente de encontro à história de José. Desde o início, parece que ele já foi conduzido com a razão. E o que é a razão? É quando nós percebemos claramente e podemos pensar no que é bom e no que é mau. E ele tinha outro anjo que o ajudava nisso, para além do anjo da guarda. Tanto é que ele não, desde a sua pequenez, começou a querer que a sua pureza fosse resguardada, fosse respeitada. O mundo acha que tudo tem que ser dado a toda a gente. Mas o melhor, como dizia minha mãe, tem que se guardar para nós. E o melhor, muitas vezes, e especialmente nos tempos de hoje, o melhor, esta pureza do corpo e da alma. E em pequenos gestos nós demonstramos que isto é uma pérola preciosa que deve ser defendida. Porque a partir da nossa pureza no corpo e na alma, a nossa racionalidade fica mais aguçada. Porque o alimento espiritual, e aqui uma coisa importante que eu percebi, que ele, quando se amamentava da sua mãe, e o leite materno é muito importante para a criança, a mãe passa para a criança do seu próprio alimento, do leite. Muito importante isso que ele dizia, que recebia com leite, não só a parte de nutrição corporal, a nutrição espiritual, porque a mãe, a Raquel, a mãe de José, era muito piedosa. Tinha muito amor a Deus. E quando ela o amamentava, isso também é uma espécie de conselho a todas aquelas mães que estão a amamentar. Quando, neste ato de amamentar, passem coisas boas. Pensem, agradeço a Deus. Pois este ato é muito importante, porque possibilita que a mãe possa não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Nada seja feito com pressa, mas seja de tal modo como São José. Ele sabia que a mãe, a Raquel, era uma mulher forte fisicamente e forte espiritualmente. E por isso São José foi se tornando também forte, com uma saúde também vigorosa. E ele agradecia muito receber esse alimento. O que mais é importante também aqui, que acabou a última frase, seu coração somente era capaz de amar.
e o santo empregou todo em amor pelo seu Deus e benfeitor. Em agradecimento por todas as dotações que ele lhe fazia, ele recebia amor e ele dava esse amor para Deus. Que possamos aprender com São José a dar a Deus o que é de Deus, é partilhar com Ele todas as graças boas, todo o amor que recebemos. Também dar a Deus esse amor, essas alegrias e agradecer do íntimo do nosso coração todas as graças que nos são concedidas todos os dias. E oferecer também o sofrimento dia a dia, como São José oferecia. As dores, as dificuldades, aqueles momentos em que temos obstáculos, tristezas. Oferecer estes sacrifícios a Deus. São José, mais uma vez, e desde o seu nascimento, a nos ensinar a amar a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.